Olá! Em 4 de janeiro de 1966, ali perto de Lyon, na França, um procedimento que era para ser super rotineiro na refinaria de Faizen acabou virando um dos desastres industriais mais significativos que a gente viu no século XX. Mas o que a gente vai fazer aqui é ir muito além dessa imagem chocante. Pense nisso como uma investigação técnica, quase forense, sabe? A gente vai desmontar, peça por peça, a cadeia de falhas que levou a essa catástrofe. Para a gente ter uma dimensão do impacto, 18 pessoas morreram, e 11 delas eram bombeiros, que chegaram para atender a emergência inicial. E não para por aí. Além dos mortos, outras 81 pessoas ficaram gravemente feridas. O custo humano dessa falha foi devastador. Ok, então, como a gente vai destrinchar isso? Primeiro, vamos passar pela cronologia do desastre. Depois, a gente analisa a falha do sistema como um todo. Em seguida, vamos cavar fundo para achar as causas raízes. E por fim, claro, as lições importantíssimas que saíram dessa tragédia. Vamos começar então pela cronologia. Para a gente entender de verdade como um simples incidente operacional virou essa catástrofe, a gente precisa seguir a linha do tempo, minuto a minuto. É aqui que a gente vai ver como a reação em cadeia se tornou, imparável. E o fenômeno central de tudo isso aqui é o tal do BLEVE. É super importante a gente entender o que é isso. Não é uma explosão química como a gente poderia pensar. É, na verdade, uma mudança de fase física rapidíssima e com um poder de destruição catastrófico. O palco para esse desastre foi o parque de armazenamento da refinaria. Dá uma olhada nesse layout. A gente vê ali as grandes esferas de GLP. E a que deu origem a tudo, até 61443, ficava a pouco mais de 42 metros de uma rodovia super movimentada. Uma vulnerabilidade de projeto gritante, né? A catástrofe se desenrolou ao longo de 3 horas. Tudo começa às 6h40 da manhã, com um vazamento. Meia hora depois, às 7h15, esse vazamento encontra uma fonte de ignição. Mas o ponto sem volta, o momento crítico mesmo, foi às 8h45 com o primeiro BLEVE. E isso desencadeou um efeito dominó que levou a uma segunda explosão quase uma hora depois. Agora a gente entra na análise do sistema, porque veja bem, isso não foi uma falha única, de jeito nenhum, foi um colapso sistêmico. E para entender isso, a gente vai usar o famoso modelo do queijo suíço. Vamos ver como os furos em várias camadas de defesa, prevenção, mitigação e resposta se alinharam perfeitamente para deixar a tragédia acontecer. A primeira barreira, a de prevenção, simplesmente ruiu por vários motivos. Primeiro, o procedimento de drenagem era falho e, por causa do efeito de Alt-Thomson, a válvula congelava. Segundo, o projeto colocava o operador numa posição de risco absurda, tanto que ele sofreu queimaduras criogênicas e não conseguiu mais agir. E para completar, layout da planta, né? Uma rodovia, uma fonte de ignição óbvia ali do lado. Ok, o fogo começou. E aí, as barreiras de mitigação se mostraram tragicamente inadequadas. Mas a falha mais crítica de todas estava no projeto, sem dúvida. As pernas de aço que sustentavam toneladas de propano líquido não tinham nenhuma proteção contra fogo. Essa omissão basicamente selou o destino daquela esfera. E aqui a gente vê a consequência direta disso. Olha só, o fogo aqueceu as pernas de aço sem proteção nenhuma até o ponto de falha. Elas simplesmente dobraram. Com isso, a esfera inteira desabou, se rompeu e liberou todo o seu conteúdo de uma vez só, causando o BLEVE. Certo. Então, para entender de verdade o que aconteceu, a gente precisa ir além do erro do operador. É fácil apontar o dedo. O difícil e o que realmente importa é cavar mais fundo e descobrir as falhas sistêmicas que permitiram que tudo isso acontecesse. E a gente precisa entender o contexto da época. O desastre aconteceu durante os chamados 30 Glorioses da França, os 30 Gloriosos. Foi um período de crescimento industrial alucinante, onde, infelizmente, o conhecimento sobre segurança de processos ficou muito para trás da capacidade de produção. As causas raízes, então, não foram mal intencionadas, mas sim sistêmicas. Havia uma falha geral em entender os riscos de um BLEVE. O projeto não priorizava o que a gente chama hoje de segurança inerente. O treinamento para emergências era inadequado. E talvez o mais importante, existia uma normalização do risco. Sabiam que a válvula podia congelar, mas operavam assim mesmo. Apesar de tudo, a tragédia de Faizen se tornou um divisor de águas. Foi um evento que forçou uma revisão completa das normas de segurança industrial, primeiro na França e depois em toda a Europa. E o legado de Faizen é muito claro. A gente pode ver diretamente nos padrões de segurança que usamos hoje. Olha essa comparação.
A proteção contra fogo nos suportes, as bacias de contenção remotas, as distâncias de segurança, as novas táticas de combate a incêndio. Cada uma dessas regras foi literalmente escrita com base nas falhas específicas que ocorreram naquele dia. A resposta da lei foi rápida e bem específica. Um decreto francês, logo no ano seguinte, tornou obrigatória a proteção contra incêndio, as distâncias de segurança e planos de emergência formais. Foi uma reação direta às falhas que o desastre escancarou. E o impacto foi muito além das fronteiras da França. As lições de phasing viraram um pilar para o desenvolvimento de regulamentações em toda a Europa, incluindo as famosas diretivas de Seveso. Ajudou a criar uma linguagem comum sobre como gerenciar grandes riscos industriais. No fim das contas, phasing não foi só uma tragédia de erros operacionais. Foi um evento sistêmico que revelou as limitações do conhecimento de engenharia de segurança daquela época. As 18 vidas perdidas pagaram um preço terrível por uma lição que, na verdade, o mundo industrial inteiro precisava aprender. Isso tudo nos deixa com uma questão fundamental, que vale até hoje. Com a tecnologia acelerando cada vez mais, como é que a gente garante que essa inquietação crônica, essa memória do que pode dar errado não se apague? Como a gente evita que as lições de segurança pagas com tanto sacrifício não se percam com o tempo e a complacência?